Então vamos nós algumas observações e sugestões sobre o que a gente viu ontem. Número 1, eu fui procurar na internet e descobri que o Guanabara tinha feito uma playlist sobre programação orientada em objetos em Python. Então, se vocês não conhecem, esse cara é o pai de todos os professores de programação da internet. Ele é que fundou a ideia de aulas e cursos de programação na internet. Assim. Então, com certeza, ele ensina melhor do que eu. Então, se você é daqueles que precisa do conteúdo bem mastigadinho, passo a passo, etapa a etapa, certeza seguir aqui esse material vai lhe fazer bem, tá certo? Segunda coisa, deixa eu só ver se vocês preencheram as coisas que era para preencher. Não posso. Eu tenho que lembrar de pausar. Pronto, voltei à gravação. Duas coisas que eu quero fazer hoje. Primeira é apresentar o modelo do Git e do GitHub para quem nunca utilizou, né? Então os outros que viram, tenham paciência aí, é bom que vocês revisam alguns conceitos. E a gente vai fazer a introdução à linguagem, fazendo uma migração rápida de tudo que vocês viram em FUP, na linguagem que vocês viram, para o correspondente em Python, tá? Então vamos aqui ao essencial do que vocês precisam aprender para lidar com o GitHub. Número 1, vocês têm os dados de vocês armazenados no repositório remoto. Então, esse repositório remoto, no caso, vai ser o GitHub. O que não tiver no GitHub, eu não consigo ver. Eu vou começar assim. Não importa se está na sua máquina, se está na sua máquina virtual, se eu só consigo ver o que está publicado no GitHub, tá? Na dúvida, se você está publicando, você pode abrir o link do repositório e ver se as coisas estão lá. Então vai aparecer algo como última publicação foi dia tal, tá certo? Então pronto. Só que você não consegue manipular os dados que estão no repositório remoto diretamente, porque o GitHub exige que você faça uma cópia local para poder manipular esses dados. Se você tem o seu notebook, o que é que vai ser o processo? Você vai fazer uma operação de clonagem. Então, quando você fizer uma operação de clone, tudo que tem aqui no repositório remoto vai vir para uma pasta do seu computador. A gente vai chamar isso daqui de pasta local. Então, um repositório, ele é uma pasta com arquivos, e só. Tudo bem? Só que vinculado aos arquivos que você está vendo, existem configurações que te permitem enxergar todo o histórico passado de submissões, alterações e tudo mais. Então, se eu abrir aqui um repositório, vou abrir aqui um repositório para vocês verem. Isso daqui é um repositório do GitHub. Peraí. O próprio VS Code, ele vai dizer que ele vai rastrear não apenas os arquivos que estão na pasta que você está vendo, mas ele vai rastrear arquivos modificados, arquivos alterados, arquivos incluídos, e vai te mostrar todo o histórico das ações de salvamento que aconteceram. Tá vendo? Daqui tudo isso daqui foi a ação de salvamento desse repositório. Novos caminhos que foram criados, merges que foram feitos. Então, o repositório é uma forma de gerar um histórico consultável, auditável e recuperável de uma pasta de dados. Tudo bem? Então, repetindo, tá? Eu tenho uma pasta de dados, então eu tenho duas informações. A pasta, ou seja, os arquivos que você está vendo, e o histórico. Ou seja, as alterações que foram realizadas. Quando você copia isso para o seu computador, você está copiando essa pasta, com tudo que tem dentro dela.
Para poder manipular essa pasta, você precisa dos programas. Aí que você vai ter que instalar no seu computador todos os programas que você precisa. Você vai ter que ter uma IDE, que a gente vai utilizar o VS Code, mas poderia ser qualquer uma, não faz diferença. Eu gosto de trabalhar com IntelliJ, eu quero usar o Eclipse, eu quero usar o PyCharm, eu quero usar o bloco de texto, eu quero, sei lá, não interessa qual a IDE. A IDE te permite editar os arquivos. Você vai precisar também dos compiladores, né? No caso aqui a gente vai estar usando o Python. Você só vai precisar do Python instalado na sua máquina. Através do Python a gente vai instalar o nosso software educacional, que no caso aqui é o TKO. Eu mostro já que vai dar a mesma interface que nós tínhamos no Moodle, que é acessar a tarefa, baixar a tarefa, executar a tarefa, rodar os testes. Tudo que o Moodle fazia fica por conta desse carinha aqui. Tudo bem? Então pronto, você tem aqui um ecossistema que te permite baixar as atividades, rodar as atividades, editar as atividades, rodar as atividades, ver o teste, tudo vai ficando salvo em uma pasta. Nada do que você está fazendo é remoto. Não tem um servidor que, como o Moodle, que salva o que você faz, que mantém o seu registro de login. Tudo está sendo salvo localmente, naquela pasta. Se você não enviar essa pasta de volta para o repositório remoto, eu não enxergo o que você fez. A não ser que você me chame. Ei, vem cá. Vem cá, vem aqui olhar o que foi que eu fiz no meu computador. Tá certo? A não ser que você faça isso, eu não vejo. Eu não vejo. Se você selecionar tudo e apertar o Del, você apaga tudo. Essa é a vantagem de nós termos o... sim, ficou falando uma coisa, né? Para você poder interagir com o GitHub, você precisa de um programinha chamado Git. Git é o programa que faz a interação com o GitHub. Ele não precisa de um repositório remoto. Eu posso fazer o versionamento apenas da minha pasta local. Eu estou fazendo um código, um texto, não quero publicar, não quero salvar em canto nenhum, mas eu quero ter o controle das informações que eu salvo, altero, poder voltar no passado, poder nomear versões. Para isso você pode utilizar o Git sem o remoto. Mas a gente precisa do remoto, porque se não tiver o remoto, eu não consigo compartilhar essa pasta que você está colocando suas atividades com você. Então, o nosso compartilhamento de arquivos é feito via repositório remoto. Todo mundo feliz e satisfeito até agora? Todo mundo feliz? Ótimo. Então, beleza. Para enviar as alterações de volta para onde eu consigo acessá-las, normalmente a gente age em 3 etapas. Vou até mudar a corzinha aqui para um azul. A gente age em 3 etapas. Eu posso mostrar manualmente já já. A primeira etapa é informar quais coisas eu quero salvar, que é o comando que a gente diz de adicionar, né? O segundo é salvar localmente. E o terceiro é enviar de volta para o repositório remoto. Push. Então, o add e o commit, eles são ação local, eles são escolher o que eu quero e salvar localmente, e o push, ele é enviar de volta para o repositório remoto. Ok. Suponha que você não tem um notebook. Eu não tenho um notebook. Então quer dizer que quando eu estiver aqui na universidade, eu não posso trabalhar porque eu estou preso de fazer todas essas coisas na minha máquina, lá na minha casa. Para essa realidade, você tem 2 opções. Ou você usa a máquina física, e aí você vai ter que fazer login na máquina física, para que através do login você tenha acesso a baixar os dados do GitHub. Ou então você tem uma outra opção, que é utilizar uma máquina virtual. Então, o que seria uma máquina virtual? Então, primeiro caso era o seu notebook. Seu notebook você bota debaixo do braço e leva para onde você quer. Segundo caso, vou tratar o caso da máquina virtual, né? Quando você acessa qualquer repositório do GitHub, vou pegar aqui um repositório para mostrar para vocês. github.com/cenapk/tko Student Starter. Quando você acessa qualquer repositório do GitHub,
peguei um repositório aqui de modelo, de exemplo pra gente. Ele tem uma opção de máquina virtual, que é o que? Se você clicar aqui em Code, clicar aqui em Code Spaces e clicar aqui em Criar Code Space, lembra, o repositório é um pacote de arquivos. Eles são apenas arquivos. Arquivos e o histórico que está salvo em arquivos. Quando eu clico aqui em Code, Code Space, Criar Code Space, o que o GitHub está oferecendo é, ok, eu vou criar aqui uma máquina virtual, poderia ser Linux, poderia ser Windows, poderia ser qualquer coisa. No caso aqui, o padrão é uma máquina Linux. Deixa eu trocar para tema claro. É ruim de ver no escuro. Ou não, tá razoável. Tá razoável, né? Tá, então vamos lá, vamos diferenciar. Um Code Space não é o Code Space não é o repositório remoto. Code Space não é o repositório remoto. O Code Space é uma máquina no qual eu copiei os dados do repositório remoto, só que ele não é uma máquina física, é uma máquina virtual. Vocês já usaram, o povo usa menos hoje, mas antes tinha boxes, VirtualBox, que você conseguia rodar uma máquina virtual dentro do seu computador, né? Alguém já fez isso daí? Então pronto, às vezes você precisava usar uma distribuição Linux e não queria tirar o seu Windows, não queria fazer dual boot, você criava uma máquina virtual. O que é uma máquina virtual? É um programa e esse programa ele se comporta como um sistema operacional embutindo dentro dele todas as chamadas e direcionando as chamadas daquele sistema operacional compactado para o sistema operacional real, certo? Então, quando você faz um Code Space, você está criando uma máquina. E essa máquina, ela vai ter que ter todas essas coisas. A diferença é que essa máquina é acessada via web. Oi. Sim, senhora. Sim, senhora. Muito obrigado pela lembrança. Tá certo? Então, o Code Space é uma máquina. Só que é uma máquina que está hospedada no servidor do GitHub e você acessa ela via web como você acessaria o Moodle. Mas ainda assim, é uma máquina virtual. O que é que isso significa? Que se você tiver com algo dentro do seu Code Space, eu não consigo ver. Eu só consigo acessar o que está no repositório remoto. E todas as operações que você faz no Code Space são idênticas à que você faz na máquina local. Para começar, assim que você iniciar o seu Code Space, a cara dele já é a IDE. O corpo do Code Space já é uma IDE. Então, quando você faz o boot na máquina virtual, ele já te dá um corpo, uma cara de VS Code, porque é isso que o Code Space é. Ele é o VS Code carregado online. Só que diferente do repositório remoto, que é só um punhado de arquivos, o Code Space é um punhado de arquivos numa máquina que tem memória, poder de processamento e todas essas coisas. Você pode aqui criar novos arquivos, instalar extensões, configurar do jeito que você quer. Certo? Então, isso daqui é o Code Space. Ele vai ter os programas que vêm por padrão numa máquina Linux. Vai ter aqui o comando de Git, vai ter, por exemplo, o comando de Python, que é o padrão aqui das distribuições Linux. Mas, por exemplo, você quisesse dar um comando de rodar o Java, será que ele tem por padrão? Ah, ele tem por padrão o Java. Mas se eu quisesse o cargo do Rust, aí ele vai dizer, cargo não existe. E aí, como ele é uma máquina virtual, no Code Space você poderia fazer a instalação do cargo. Sudo apt cargo, que é uma máquina virtual. Você consegue instalar coisas nessa máquina, configurar o elemento dessa máquina. O que é importante? Essa máquina, ela não é
qual é o termo que eu vou utilizar? Ela não é eterna, talvez essa seja a palavra que eu vou usar, tá certo? Se você passar um mês sem acessar essa máquina virtual que você criou, o GitHub vai te dar uma mensagem, ó, essa máquina virtual que você criou vai ser apagada. E se você não acessar, ele vai liberar o recurso da máquina virtual. Por isso que quando você fizer as modificações, o que é importante? Fazer o mesmo fluxo aqui, add, commit e push. Porque é na hora que você faz o push que os seus dados são salvos no repositório remoto, que é o local de persistência. Tá claro esse processo aí? Beleza? Então, como é que seria o teu fluxo de você que não tem notebook? Você tá na sua casa, faz as tarefas e aí quando terminar você faz o push. Você chega bem aqui e aí você começa fazendo um pull. O pull é o que puxa as atualizações para dentro da máquina virtual. E aí quando você terminar o seu trabalho, você salva e faz o push. Aí quando você chegar na sua casa, você faz um pull para baixar as atualizações. E quando você for sair de casa, você faz o push. Por que a gente precisaria disso? Porque eu estou trabalhando em dois ambientes. Imaginando que aqui eu tenho uma máquina física e aqui eu tenho uma máquina virtual. Se você só tivesse um deles, eu mesmo em casa eu vou usar só a máquina virtual. Exemplo. Aí você não precisaria desse fuxico todo porque tudo estaria num canto só. Só que é muito mais lento, a usabilidade é muito pior para você ficar trabalhando numa máquina conectada via web, porque você tem o delay de você dar um comando, você apertar um botão e demorar um mísero intervalo de tempo para ele responder. Então assim, esse tipo de coisa quando você está numa máquina local funciona. Outra possibilidade é você pegar uma máquina dessas, e o pessoal que quiser a gente pode fazer, a gente já deixa os softwares instalados e já configura a máquina local com o seu login. Claro, você ainda vai precisar sempre logar, mas você teria tanto a máquina física da sua casa quanto a máquina física da universidade. E aí você chega aqui e faz o pull na máquina física e roda utilizando o software da máquina local. Entendeu? Então assim, o que não faltam são opções. Estamos mais ou menos entendido do processo de como é que as coisas funcionam, o que é o Git, pelo menos, mais ou menos. Então, nesse template que vocês vão receber, tá aqui, ó, tem um scriptzinho chamado Git Sync. Então, se você não sabe nada de Git, quando você terminar a sua tarefa ou antes de começá-la, você pode dar um Git Sync, que ele vai verificar se tem alguma coisa no servidor remoto, baixa se tem. Se tem alguma coisa local, ele salva e envia para o local. Então o sync já faz todos esses processos de baixar o que tiver de novidade e enviar o que tiver de novidade, para você não ter que ficar pensando, meu Deus, o que é que eu faço agora? É um add, é um commit, é um push, é o quê? Entendeu? Mas naturalmente é interessante que conforme vocês vão aprendendo, aos pouquinhos vocês vão amadurecendo. Exemplo, você chega para trabalhar, você quer dizer o seguinte, ei, será que tem coisas novas para mim? Aí você daria um pull. Eu vou ensinar pela linha de comando, porque a linha de comando é muito mais segura do que a interface da IDE. A interface da IDE ocasionalmente falha, não sincroniza, e pela linha de comando sempre funciona certinho. Então, isso daqui seria o comando que você daria quando fosse começar a sessão numa máquina nova, num ambiente novo. Aí você fez alguma coisa, você poderia dizer, adiciona, marca tudo o que eu fiz para salvar. Aí você poderia dizer, salve tudo o que eu fiz com fazendo o carro. Estou fazendo a atividade do carro. Ele vai dizer que não tem nada para fazer, mas aí no final você poderia dizer, olha, tudo que eu fiz, salve no servidor remoto. Pronto. Tudo isso daqui, todas essas fases, estão condensadas no sync. Tudo bem? Então, simplificando para a gente não ter que falar muito sobre GitHub,
todo mundo que já fez disciplina comigo no semestre passado já passou por esse fluxo, tá certo? Quem está vendo agora é normal. Meu Deus, o que é isso? Era mais fácil só fazer login do Moodle e apertar o botão. Tudo bem. Faz parte e a gente vai ter toda a paciência do mundo para fazer as configurações, ensinar a usar. Só que é muito mais fácil vocês aprenderem usando do que eu, por experiência, já percebi que se eu, mesmo que eu gaste uma aula toda só explicando detalhes, conceitos, diferenças entre o remoto e local e formas diferentes de resolver erros, não vai funcionar, porque é muito abstrato. São muitas camadas, sim ou não? Sim, porque no começo, você que está trabalhando ao Moodle, você só tem uma camada na sua frente, é fazer login e digitar coisas. E aí quando a gente começa a separar as informações tem um servidor remoto, tem uma máquina virtual que é web, mas não é o servidor, não é o servidor remoto, e eu posso ter local e essa informação pode dar conflito sincronizando. Então vamos com calma, e quando der ruim, se der um erro estranho que você não sabe o que fazer, e o GPT, e aí a sugestão que eu dou, tá? Se der um erro estranho e você não sabe como resolver, e o Git Sync não resolveu, o Git Sync ele já está programado para a maior parte dos erros padrões, ele já te dá a sugestão. Eu esqueci de sincronizar, ficou com conflito de versões, ele já vai dizer, ei, decide o que é que você vai querer desses dois arquivos e roda o script de novo. Se mesmo assim não funcionar, não saia feito doido, copiando e colando tudo que o GPT disser, tá certo? Porque eu já vi casos de aluno que deleta o repositório inteiro, apaga tudo. Então, qual é a vantagem? Vocês não vão ter, e esse é o meu plano, por isso que eu não consegui testar tudo, por isso que a gente não vai criar os repositórios hoje. O mais fácil seria vocês criarem os repositórios e me colocarem como coautor. Só que nas vezes que eu testei isso, o aluno conseguia inclusive a proeza de apagar o próprio repositório definitivamente. Entendeu? Nunca duvide de um aluno desesperado seguindo as instruções do GPT. Entendeu? Apagava histórico, apagava tudo. O que é o mais sólido? Eu crio o repositório e dou para vocês permissão de escrita. Vocês só conseguem criar e continuar escrevendo. Vocês não conseguem apagar o que foi feito. Então isso é mais sólido, porque na pior das hipóteses, mesmo que você apague as suas versões locais e submetam a versão nova, apagando o que tem no servidor remoto, o histórico está mantido. E o histórico mantido, eu consigo recuperar o que você fez certo até o ponto que você fez certo. Entenderam como é que funciona? Beleza? Então, explicado assim por cima como é que funciona o Git, vamos para a introdução do Python. O que é que o Python é? Vocês quiserem abrir o computador, liguem. E o Python, se tiver a opção, tem Linux e Windows nessas máquinas, como é? Só Linux, ótimo, melhor ainda. Então, se tem Linux, tem o Python. Aí vocês podem ligar a máquina, criar uma pasta, abrir o VS Code nessa pasta. Perdão, tem que ter paciência. Teve um povo que nunca usou o Linux, né? Então vamos lá. Faça o login. Quando você fizer o login, aí você vai lá criar uma pasta. Pode criar com o gerenciador de arquivos mesmo. Vai para algum local, sei lá, documentos. Aí você cria lá uma pasta, né? Só para a gente fazer alguns testes de linguagem. FUP não, FUP ficou no passado. POO e seu nome, tá certo? Aí você entra nessa pasta. Tanto faz, cria uma pasta qualquer, porque ainda não é o repositório da disciplina, porque eu ainda tenho que criar e compartilhar com vocês. É só uma pasta para vocês ficarem testando os códigos que a gente vai criar agora. É só teste, entendeu? Vai no gerenciador de arquivos, cria uma pasta. Aí dentro dessa pasta, você pode clicar com o botãozinho direito e colocar abrir no terminal, tá vendo? Ó? Dentro da pasta, você clica com o botãozinho direito e coloca abrir no terminal.
Aí você vai ter um terminal olhando para essa pasta. E agora, passo 3, você pode pedir para abrir o VS Code nessa pasta. Vamos lá. Vou refazer aqui os 3 passos, tá certo? Mas tudo bem. Então os passos, né? Abrir o computador. Isso é óbvio, né? Não dá para fazer se não abrir. Próximo, né? Crie uma pasta. Entre na pasta. Clique com o botão direito e escolha abrir no terminal. No terminal, digite code ponto. Para que esse lereado todinho só para abrir o VS Code? Bora lá. Vamos entender. Não, é só o comando. Code ponto é o comando. Você vai abrir aqui o terminal e escrever code ponto. Por quê? Vamos entender. Cada IDE tem uma forma diferente de organizar os dados. Alguns têm um arquivo de configuração, outros são orientados à pasta, a pasta. Então, quando você diz code ponto, você diz para o VS Code que essa é a pasta do projeto que você vai trabalhar. Por que isso é ruim? Porque se você estiver fazendo o VS Code olhar para o canto errado, ele vai carregar tudo errado, mesmo que você chegue nos arquivos. Ele vai carregar as configurações erradas, as bibliotecas erradas. Você tem que fazer ele olhar para a pasta onde você vai configurar os seus dados e os seus projetos. Por isso que, se a gente começar errado, abrindo o VS Code em outro lugar, vai dar tudo errado a partir daí, certo? Outro caminho seria, ao invés de ter esse lereado todo, você poderia ter aberto o VS Code, vir aqui e colocar, vindo aqui e colocar, abrir pasta, tá vendo? Aí você navegaria até a pasta que você quer colocar os seus dados, sei lá, essa daqui. E aí você diz que aqui está o teu projeto. Então a primeira coisa que você faz é ter a certeza de que você abriu o VS Code olhando para o local correto, o local onde estão os arquivos. Porque é a partir daí que ele vai saber, exemplo, qual tema, como ele vai lidar com Python, como ele vai lidar com testes, se ele vai obrigar uma coisa ou obrigar outra. Então esse é o começo. Beleza? Tudo. Oi. Tá, tu tá no Windows, tu tá pelo Bash ou... Quem tiver pelo Windows, eu sugiro instalar o WSL. Entendeu? Todo mundo que tiver o Windows, funciona pelo Python nativo, funciona. Mas a estatística mostra que a chance de ter problemas é muito maior. Então, se você tiver no Windows, você pode instalar o WSL. Eu vou mandar os guias de instalação bem direitinhos hoje no final da aula, tudo bem? Então, se você não estiver funcionando, você pode abrir qualquer Python online, entendeu? Qualquer compilador online que vai funcionar da mesma forma. Tudo bem, pode fazer o compilador online que vai funcionar da mesma forma. Se você não tem nada instalado, você pode fazer a IDE online. Tudo bem? Então vamos nós aqui, vamos nós. Quando vocês copiarem o projeto ele vai vir com um punhado de configurações padrão. Uma dessas configurações padrão vai exigir teste.python. Vai exigir que todas as vezes que você criar uma variável, por exemplo, recebe 5, ele queira que você defina o que é... Deixa eu tirar o Copilot. Pronto. Então vamos lá. O padrão do Python, o Python é uma linguagem interpretada. Então bora aqui para entrar para a linguagem.
eu vou rodar um pedaço de código, vou explicando para vocês, preste atenção nos detalhes. Aí, num determinado momento, eu paro, vou mandar para vocês, e aí vocês vão ter uns 5, 10 minutos para ficar fuxicando no código, testando, criando variável, mexendo em array. Então, a gente vai assim até o final. Preste atenção nos detalhes, pergunta o que você quiser. E aí, daqui a uns 10 minutinhos, eu paro, mando tudo que eu tenho para vocês. Vocês copiam e começam a fuxicar no código para testar. Pode ser assim? Então, vamos lá. Python é uma linguagem interpretada e dinâmica, mas com tipagem forte. O que é que significa todos esses atributos? Interpretada, dinâmica, tipagem forte. Significa que eu não vou compilar essa máquina para um binário, não vou compilar esse código para um binário para poder executar. Quando vocês usaram o Go ou então o C, essas eram linguagens compiladas. Você primeiro passava por um código, por um programa, mesmo que vocês não fizessem isso diretamente. Esse código, esse programa verificava todas todas as regras de escrita, e se por acaso você esquecesse um ponto e vírgula, um parênteses, alguma coisa, ele dizia logo, tá errado. Não consigo nem gerar o código para você executar, tá? Isso é o contrário de uma linguagem compilada. Então, no caso aqui, a gente tem uma linguagem interpretada, ou seja, ele vai executando em tempo real, instrução por instrução. Se por acaso ele nunca passar numa linha, por causa de um if, e ali tiver um erro, ele nunca vai gerar aquele erro. Tudo bem? Então, essa é a linguagem interpretada. O fato dela ser dinâmica, né? Assim, eu poderia fazer A recebe 5 e depois A recebe banana. Tá vendo? Eu estou trocando o tipo. Se você tivesse em C, em Java, em C++, em Go, ele não ia deixar você ficar alternando entre tipo. Mas se você tem tipagem forte, significa que ele não faz conversão. Então, ele é bem parecido com o que vocês viram no Go. Quando você tentar somar um nome com a banana, 5 banana não existe, tá certo? Então, diferente do JavaScript, que ele também é interpretado e dinâmica, JavaScript tem tipagem fraca, ele vai fazer todas as conversões que ele puder fazer para as coisas poderem encaixar. Aqui não. Misturou duas coisas que não fazem sentido, ele vai logo reclamar, não, eu não consigo somar um número com a banana, tá? Só que, mesmo que os tipos não sejam obrigatórios, nós iremos fazer tudo tipado, tudo. E aí aqui os tipos parecem com o modelo que vocês viram em Go e em C, e é literalmente a mesma sintaxe do TypeScript. Literalmente. Eu poderia dizer que A é um inteiro. Eu poderia dizer que B é uma string. Eu posso dizer que C é um booleano. Eu posso dizer que D é um float. Eu posso dizer que é um... só. Eu não tenho o tipo char. Diferente do C, eu não tenho o tipo char, nem o tipo runa lá do Go e do C, tá certo? Ele segue a mesma ideia do JavaScript. Não existe a representação de um caractere. Você que tem que manipular isso para dizer que o teu elemento de um caractere é um string de tamanho 1. Não existe um caractere, não existe. Esse tipo não existe. Mesma abordagem do JavaScript, tá? Então, esses daqui são os tipos primitivos. Detalhe para aquilo que vocês viram lá em C e em Go. Não existe um tipo, não existem variações de tamanho. Você estava lá no Go, você tinha 8 int de 8 bits, 16 bits, 32 bits, float 32, float 64, aqui não tem isso. Aqui é float, int e fique feliz. No C a gente ainda tinha o float, o long float, o long float, o double, que era o dobro de... Não tem nada disso, certo? É só float, que é flutuante, int, que é inteiro,
str que é string e book é booleano. E vida que segue. Tamo junto? Tudo bem até aí? Float é número com ponto decimal. Isso daqui, se eu tivesse lá no TypeScript, esses dois caras representariam o number. TypeScript você teria o conceito de number, porque no TypeScript number é qualquer coisa que é número, tá certo? Aqui não, aqui tem pelo menos a distinção entre números que não têm ponto flutuante e números que têm ponto flutuante. No TypeScript você só tem número e acabou-se. Então, números, textos e booleanos. Detalhe, booleano aqui começa com letra maiúscula por uma convenção muito própria da linguagem. Eu acho que a única linguagem que eu conheço que true e false começam com letra maiúscula. Talvez Haskell seja assim, mas eu posso estar enganado. Então, isso é uma coisa que vai confundir muito a cabeça de vocês, que todos os outros são diferentes. Outra coisa que vocês vão demorar para acostumar, padrão era string e boolean, só que o Python é feito para você ser o mais expressivo com o mínimo de texto. Então, boolean é muito comprido, e str já dá para entender o que na dúvida escreve sempre menos, tá? Mas o linter ele já vai te ajudar a perceber as tipagens facinho, ok? Então pronto. Oi. Tá. Se eu fizer... Não, eu poderia fazer isso, tá certo? Só que na hora que eu faço isso, atualmente ele não está reclamando. Mas depois eu poderia sem querer mudar, tá vendo? Ó, aqui ele não está reclamando, mas eu quero que ele reclame. Eu quero dizer que esse cara aqui é um inteiro, para quando eu tentar atribuir uma coisa que não é inteiro, ele reclamar. Isso daqui no Python é chamado de annotations ou type hints. Então vamos entender. Vocês já ouviram falar ou então não ouviram falar? Algumas pessoas vão achar isso horrível, e eu lembro que naquele campo de feedback aberto sempre tem um ou outro que diz assim: eu mal sei uma linguagem direito, eu estou aprendendo e o professor está falando de 5 linguagens diferentes quando está dando aula. Entendeu? Paciência. Vamos lá. Porque o que é que... Vamos lá, foca. O que é que eu estou tentando explicar para vocês? Os conceitos. Eu tenho uma linguagem que é o corpo, que é o que eu estou utilizando, mas o tempo todo eu vou ficar falando de conceitos. Tá certo? Por quê? Porque os conceitos, eles permanecem independente da linguagem que você vá. Então, o Python, por ser interpretada e dinâmica, ele não te obriga a travar os tipos. Você está vendo aqui a tipagem, que é a mesma coisa que o JavaScript faz. Alguém aqui já programou ou programa em JavaScript? Levanta a mãozinha aí. Ninguém? Mas vocês vão precisar bastante. JavaScript, ele não tem tipagem, entendeu? E aí, o que foi que fizeram para que... aí, qual era a consequência disso? Todas as vezes que a gente estava fazendo um projeto, um site, qualquer coisa em JavaScript, conforme ele crescia, a falta dos tipos impede... Vamos lá, vamos entender. A falta dos tipos impede o linter. Aqui eu não estou falando mais de compilador. Vamos botar aqui os nomezinhos, ó. Linter, que diabo é o linter? O linter é essa ferramenta que está o tempo todo rodando aqui enquanto eu escrevo, que ele faz com que na hora que eu coloco A recebe banana, ele já me mostra, ei, o A não pode ser banana. Por quê? Porque ele é um inteiro. Ok? Quando a gente não coloca, imagina que a gente não coloca tipagem em canto nenhum. Então, o linter nunca sabe o que é o resultado daquela função, qual é o parâmetro que ele está esperando, e aí você pode cometer muitos erros. Ele esperava um parâmetro de um tipo, você sem querer passou outro, você achava que estava recebendo uma coisa de uma função, sem querer você recebeu outra. E os erros, por essa linguagem ser interpretada, só vão acontecer na hora que você executar. Na hora que você está olhando, ele não vai saber, entendeu? Somar. Ué, o que é que o somar me retorna?
Eu tenho que abrir a função para ler a função, porque eu não tenho dicas nenhuma de tipo. Isso daqui é uma tupla, é uma matriz, é um vetor, o que essa função me retorna? Tá certo? Então, para o JavaScript, pensaram, rapaz, vamos fazer o seguinte, ao invés de a gente mexer no JavaScript, que a gente não tem esse poder, vamos criar uma camada sobre o JavaScript, que é justamente o TypeScript. Então, o TypeScript, ele é uma camada sobre o JavaScript, que serve para fazer essas verificações e checagens. Ele é literalmente esse corpo de verificação que já vai te avisando, ei, isso que você está fazendo não tem sentido, oh, isso que você está fazendo provavelmente vai gerar um objeto nulo que não está sendo validado. O código que o TypeScript gera é JavaScript, só que só é essa camada de, vamos lá, é uma camada de recomendações, que é a mesma coisa que a gente tem bem aqui. Se você fizer isso, A recebe banana, vamos lembrar, isso daqui não é C, isso daqui não é Go, isso aqui não é Java, o teu código vai rodar. Porque o teu código é interpretado, o teu código vai rodar. E o A vai ser banana e vida que segue. Mas aqui ele já está te avisando, ei, tem certeza? Porque você disse que essa coisa era só um inteiro. Tem certeza que você quer mesmo fazer isso? Porque se eu rodar, vai rodar? Vai. Ele não me impede. Eu consegui deixar isso claro? Ele não me impede, ele é uma camada de análise e verificação. O TypeScript é a mesma coisa, ele é uma camada de análise e verificação. Ele nunca te impede de gerar o código JavaScript. Mesmo que ele tenha vermelho para todos os lados, supondo que seja um código JavaScript válido, ele vai executar da mesma forma. Aqui, do mesmo jeito. A gente vai colocar annotations, né? Vou lembrar aqui o nome, tá? A gente vai colocar anotações, né, ou type hints, né, dicas de tipo em todos os locais, porque nós queremos ser avisados de que o fluxo de dados é coerente com o que a gente espera. Tudo bem? Tamo junto? Então vamos lá. Próxima etapa. Vamos ver as instruções de controle básicas. A gente viu aqui, por exemplo, diferente do C e do Go, a gente não precisa empacotar isso daqui dentro de uma função main. Lembra que eu precisava de um como é? No C eu tinha void main e no Go eu tinha def main, não era assim? Aqui não, aqui é interpretado. Basta colocar o código e ele já sai funcionando. Ou por ser interpretado, na dúvida, você pode abrir o interpretador. Digita só Python aqui na linha de comando e ele abre, carrega para você o interpretador. E aí você poderia dizer A recebe 5, B recebe 9, A mais B, 14. Aí A mais banana. Aí ele vai dizer, não, isso não é permitido. Isso não é permitido. Aí vai dizer assim, ó, A recebe banana. Ah, tudo bem. A que é um inteiro recebe 5 e A recebe banana, tudo bem. Mas se você tentar fazer A que é um inteiro recebe banana, aí também vai deixar. Porque as dicas de tipo são dicas, não são obrigações. Tudo bem? Só que, por exemplo, se você tentar somar um 5 mais uma banana, isso daqui não é uma dica de tipo, é literalmente uma operação inválida. Ele não permite que você faça esse tipo de coisa. Ah, eu não consigo somar o inteiro com um string. E aí você teria que fazer algo como, tudo bem, converte esse negócio aí para string. Tá? Para entrar no interpretador, você digita Python. Para sair do interpretador, você pode digitar Ctrl D. Ou então, Kit. Kit como função. Certo? Então, vou anotando. Python no terminal abre o interpretador e Ctrl D ou
kit, fecha. Beleza? Vamos aqui para os controles. O que é controle? É if, else, for, while. Basicamente é isso. Então, if e else do Python, ele é a mesma coisa do C, mesma coisa do Go, com uma restrição. Primeiro, parecido com o Go, você não precisa dos parênteses de controle, os parênteses de empacotamento. Você pode fazer só se 5 for menor do que 7. No C a gente ainda precisava colocar assim, né? Então aqui você tem um booleano, se 5 for menor do que 7, então os escopos são delimitados por 2 pontos, ao invés de ser delimitado por chaves. Se 5 for menor do que 7, então imprima é menor. Se não, print é maior. Ok? E ele é muito... ele sabe até onde vai a instrução através da indentação. Print 5 é menor. Ele sabe que tudo isso daqui está dentro do if porque está tudo na mesma indentação. Você está vendo? No C, você podia colocar aqui um parêntese, né? E botar isso daqui de qualquer jeito que o C ainda ia aceitar. Vocês não deviam fazer isso, mas o C aceita. Porque para o C a indentação não é importante. É importante o escopo delimitado pelas chaves. No Go ainda é diferente. Se você tivesse em Go e salvasse, ele empurrava tudo para os cantos certos, né? Porque o linter dele é extremamente restritivo. Então quando você desse um Go e salvasse, ele colocava tudo alinhado. Mas aqui a responsabilidade é sua. Se você fizer isso, teu código já não faz mais sentido. Porque aqui você está dizendo, o meu if só vem até aqui, aí depois eu dei um print, e depois esse else, cadê? De onde é que saiu esse else? Todo else precisa de um if. Esse else tem um if? Não. Ele teria um if se fosse assim. Então, se você fizer isso, né, também não faz sentido. A regra de o que faz parte de cada coisa é delimitado pela indentação. Oi. O print aí é só print, porque não vou... É só print. É print. Lembra? Quando vocês pensarem em design de linguagem, vocês pensem, o Python ele é o mais conciso que você puder. Então, se tem uma forma... Aí você pensa, não, está grande demais. Tem uma forma de diminuir. Sempre. A linguagem é toda pensada para ser extremamente expressiva com a menor quantidade de código possível. Então, diferente do Java, que em Java você faria um system.out.println, ou no Go, que a gente faria um fmt.println, que vamos entender o objetivo. Quando você está numa linguagem que ela te força a ser descritivo, você obriga a pessoa a usar padrões de escrita. Então você em Go não precisa se perguntar, esse println é o println da biblioteca padrão? Porque você está jogando isso na cara da pessoa que é da biblioteca padrão. E sempre, entendeu? Então sempre tem esse modelo de namespace e biblioteca. Mas para essas funções básicas você não vai precisar, tá? Então, nesse caso também, eu posso iniciar o código do Python sem precisar de biblioteca, né? Sem precisar de nada, sem precisar de nada. E aí o controle é feito por parâmetros opcionais. Isso que não existe em Go nem em C. Quando você tem uma função, a função ela é eu ia dizer um nome bem feio, mas assim, um monte, normalmente funções em Python são multiparametrizadas. Às vezes tem 5, 10, 15, 20 parâmetros. Você tem às vezes um parâmetro obrigatório, como por exemplo é aqui o print, e você tem um monte de padrões opcionais. Exemplo, no Go e no C, você tinha a opção de imprimir com quebra de linha e sem quebra de linha, não era assim?
Você tinha o print e dentro do print você botava uma quebra de linha. Qual é a ideia do Python? Não. O padrão é quebra de linha. Se você não quer quebra de linha, você pode dizer que o teu fim de linha vai ser nada. Então ele vai imprimir e no final ele não vai quebrar a linha, porque o padrão para quebra de linha é /n. Então aqui o meu código faria, por exemplo, posso dizer que o padrão vai ser espaço. End igual a espaço. 5 espaço espaço menor, quebra de linha. Beleza? Se você colocar várias coisas separadas por vírgula, 5 é menor. Qual é o padrão lá do Go e do Node quando você faz isso? É separar por espaço, não é assim? Separar por espaço. Mas aqui eu poderia dizer, olha, eu quero que o separador seja tracinho. Então agora, quando eu der esse print, ele vai fazer o quê? Ele vai imprimir 5 tracinho tracinho menor. E as funções, de forma geral, são controladas por parâmetros opcionais. Aí você pode pensar, isso é bom ou ruim? O que é que você acha? Depende, tudo depende. É design de linguagem. Se o teu objetivo é ser sucinto, é ótimo. Mas você começa a ter uma carga cognitiva maior, porque você tem uma função que pode funcionar de 500 formas diferentes, dependendo de todas as formas como os parâmetros são combinados. Entendeu? Então, não é nem bom nem ruim, é design de linguagem. Você consegue concisão às custas de sobrecarga cognitiva sobre o que uma função faz. Por exemplo, você tem um projeto de linguagem como o Go, como o Zig. Ele diz, não, quer saber, se você quer 5 funções com comportamentos diferentes, faça 5 funções diferentes. Porque aí o cara vai ler o nome da função, ele vai ler que é um fmt.println ou printf. De cara você bateu o nome na função, já sabe qual é o comportamento que ela faz, sem que você tenha que tentar analisar os parâmetros para tentar adivinhar qual é o comportamento. Não é bom nem ruim, é design de linguagem. Então, bora voltando aqui. Então, isso daqui é... Então, se eu rodar esse código, Python teste.py, vai aparecer que 5 é menor. Por que o é menor ficou grudado? Ah, porque eu tirei o espaçamento no final. 5 é menor. 5 é menor. Beleza. Vamos agora para a formatação de texto. End é o que eu coloco depois da impressão. O padrão é isso. Se eu não colocar nada, o padrão é quebrar a linha. Ó. Quais são as opções que eu tenho que passar no print? Eu tenho que passar os valores que eu vou imprimir. Eu posso passar o separador entre um valor e outro. Posso não passar nada. Se eu não passar nada, qual é o separador entre um elemento e outro? Espaço em branco. Se eu não passar nada, o que é que eu coloco no final da linha? /n. Se eu não passar nada, para onde é que ele vai escrever? Aqui ele vai escrever para a saída padrão. E se eu não passar nada e eu estiver escrevendo para um arquivo, ele vai acumular essas informações no buffer e só vai de fato acessar o disco quando eu mandar fazer um flush. Tá vendo que tem um monte de comportamentos escondidos aqui? As funções, elas são pensadas dessa forma. Tudo bem? Então, bora agora ver formatação. Antes que eu saia do if else, quando a gente estava lá no C ou no Go e você precisava fazer um monte de if else, a gente fazia assim, né? Else if, se 6 for, se 5 for maior do que 7, aí não é, aí entra no próximo, né? Se não, se 5 for igual a 0, né?
senão tal coisa. O Python, ele não tem um switch case. Ele não tem aquele switch bonitão lá do Go que você colocava só switch, colocava os tipos e dava um monte de case. O Python disse, deixa só if else mesmo, deixa só if else mesmo. Então o que a gente tem é if else e um if match que vai ficar para outro dia. Mas por enquanto o que a gente tem é o seguinte, if com elif. Então esse daqui seria o modelo de if else do Python e do switch. Então se você tem um monte de condições, as condições do meio têm que ser escritas com elif. Elas não podem ser escritas com else if. Ele vai dizer, não aceito. Tudo bem? Então tem que ser elif. Todo mundo feliz até agora? Todo mundo feliz? Tá. Lembrando, o último else não precisa de condição. Bora aqui pro formatação, impressão formatada. Você pode inserir dados num texto de duas formas, tudo bem? Vou falar das duas formas porque é o que é mais parecido. Isso daqui é uma mistura do que você já tem no C, do que você já tem no Java, do que já tem no Go, então é uma coisa muito parecida. TypeScript, todos eles utilizam o conceito de placeholders. Então, quando você quer fazer uma string formatada, você diz aonde vai colocar os elementos. Então, você pode fazer o seguinte. Texto. Nome. Meu nome é David. Idade 42. A altura 1,78. Meu nome é... Não é pra gente fazer esse tipo de coisa, ficar concatenando os elementos. A gente usa placeholders. Meu nome é tal, minha idade é tal e altura tal. Certo? Isso daqui são placeholders. Em algumas linguagens, você consegue colocar ele aqui dentro. Em outras, você precisa formatar o texto. Usar a coisa mais padrão, tá? Como era em Go? A gente tinha que dar um format? Tinha? Não lembro. Dava um format, não era? Eu não lembro, não. Aí você dizia, olha, o primeiro parâmetro eu quero que seja, receba o nome, o segundo a idade, o terceiro a altura. Certo? Então aqui ele vai jogar o nome, aqui ele vai jogar a idade, aqui ele vai jogar a altura. Certo? Outra forma de você fazer é, por exemplo, no Java você faz desse jeito. Você poderia fazer nomeados, mas assim, sem muito rodeio, tá certo? TypeScript, tem outra forma de fazer, é que ao invés de usar o format, algumas linguagens permitem que os placeholders já sejam preenchidos. TypeScript é assim, Python é assim, então ele permite fazer a seguinte coisa. Eu quero usar uma string formatada. Tá vendo que na hora que eu meti o Fzinho, os parênteses ficaram coloridos, sim ou não? Então esses parênteses agora se tornaram locais onde eu posso colocar um comando, uma ação, uma variável. Então literalmente agora eu posso colocar as variáveis aí dentro. Então agora eu posso colocar o nome, a idade e a altura. E posso inclusive utilizar a sintaxe de C e a sintaxe que vocês usaram lá no printf do Go para poder formatar.
Como é que a gente forçava a ter 2 casas decimais ou 3 casas decimais? Lembra que era por cento, vezes 3 zeros, não era assim o negócio? Não, é por cento de 3 zeros. No C era assim, você queria colocar 3 zeros, 3 casas decimais, e no Go também era igualzinho. Você queria colocar 3 casas decimais, então ao invés de aparecer 42, vai aparecer 0,42, porque eu estou completando com 0 até 3 casas decimais. Quando eu queria dizer casas decimais, não, algarismos. Quando eu quero que isso apareça até o 78, como é que eu colocava? Por cento, ponto 2F, não era desse jeito? É a mesma sintaxe, só que aqui a gente não precisa do por cento, porque aqui é um inteiro e aqui é um float. Acho que é assim, deixa eu testar. Exatamente. Eu não preciso dizer que eu estou trabalhando com inteiro, porque esse cara já é inteiro. E eu não preciso dizer que estou trabalhando com float, porque esse cara já é float. E aí tem outras opções, como por exemplo, você quer fazer alinhamento. Eu quero fazer alinhamento à esquerda. Eu quero completar a esquerda até dar 10 caracteres. Agora está alinhado à esquerda até completar 10 caracteres. Então tem um monte de coisinha que dá para inserir aqui dentro dessa string formatada, f-string, que oferece isso. Mas é muito parecido com o printf do C e do fmt.printf do Go. Só que os parâmetros de formatação, eles estão separados da variável por 2 pontos. Legal? Você está, por exemplo, só para vocês terem noção, como isso daqui não é uma invenção exclusiva do Python, como seria isso daqui em TypeScript? A mesma coisa, só que agora, ao invés de dizer que eu estou fazendo uma string formatada, eu teria que meter aqui uma crase para dizer que isso aqui é uma string formatada. Tá vendo que o conceito é o mesmo? E no TypeScript, antes do placeholder, eu preciso colocar um cifrão. Mas conceitualmente é a mesma coisa, sim ou não? Sim. Eu tenho um comando que recebe um string com placeholders e ele vai interpretar os placeholders como variáveis. Mesma coisa em Python, mesma coisa em TypeScript, só muda a forma de escrever. A gente chama isso de strings formatadas. O equivalente em outras linguagens seria eu chamar a função específica como um printf, ou no caso do Java, fazer uma string só com os placeholders e depois chamar um .format para poder formatar. E aqui eu passaria os parâmetros, certo? Tudo bem? Vida que segue. Tá, então, falamos sobre impressão formatada. Bora pro próximo. Quando a gente vai, agora eu vou para vetores para depois poder voltar para laço, tá bom? Vetores, para quem só viu C, pronto. Vou apontar para atirar nas duas direções. Para quem só viu C, vetores são muito estranhos, porque os vetores daqui, eles são dinâmicos. Então, eles sempre se comportam como os slices do Go. Todos os vetores são dinâmicos e você sempre pode inserir, remover e fatiar os elementos. Eu crio uma lista assim, ó. Nomes é uma lista de strings que tem os seguintes nomes. 1, 2, 3. Nomes não. Números. Se eu fosse fazer isso daqui em Go, qual seria a cara desse negócio? Como é? Números igual a make. Não, exatamente. Números é criar uma lista de string. Começando vazio. Dá pra criar aqui, não dá não? Não lembro não. Dá. Dá, né? Que aí seria 1,
2, 3. Se você está em C, você não tem o equivalente a isso. Porque em C você só teria a string crua, né? Em C, isso teria essa cara. C puro, puro, puro. Seria números. Sai. Números. Ah, ninguém viu C aqui não, né? Ouviu? Ah, só o povo que já vem dos outros cursos. Faz mais sentido falar, por exemplo, não vou falar de C não, porque ninguém viu C. E vocês já estão se formando. Pessoal que viu Java ou vai ver Java. TypeScript tem essa cara aqui. Cadê, ó? Números é um array de string. Olha como é parecido. Por isso que eu digo que o TypeScript moderno é literalmente um clone do Python. Os dois eles caminham juntos. Que é 1, 2, 3. Mesma coisa. O que é importante desse tipo de estrutura de dados? Eles são essencialmente listas dinâmicas. Então você consegue adicionar no final, remover do final, remover do começo, adicionar no começo, certo? E eles podem ser percorridos da seguinte forma, tá bom? Como é que a gente percorre esse negócio aqui? Diferente do Go que você precisava fazer para índice, valor, tinha o in? Não. Em range, não era assim, índice, valor em range de números, não era o Paranauê desse? Pronto. Ele sempre coletava índice e valor. O padrão do Python, que vocês vão ter que se acostumar, é sempre valor. E é sempre range. Então esse é o padrão do Python. É só lembrar, o mais sucinto possível. Para cada valor em números. Print valor. O que é que ele vai imprimir? 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Ah, eu queria os índices, eu queria tantos índices. Eu estava tão acostumado a usar os índices, como é que eu faço para usar os índices? A gente vai para aí a gente começa a entrar na camada, no submundo quimérico do Python. Ele trabalha muito com iteradores. Então você tem como criar um iterador que vai abraçar a lista e te devolver a lista com os valores, para simular o que a gente fazia no Go. Para cada índice valor em enumerate de números. Aí você tem a mesma coisa que você tinha lá no Go. O que o enumerate vai fazer? Vai pegar a tua lista e toda vez que você pedir um valor, ele vai dizer, ei, esse daqui é o 0 e esse é o valor. Aí o próximo, esse é o 1 e esse é o valor. O próximo, esse é o 2, esse é o valor. Então ele vai controlando e vai te entregando as informações aos pares. Outra forma de fazer, se você quer mesmo fazer do modo velha guarda, é fazer o que também tinha no Go, que tem no C, que tem no Java, é aquele... Não tem o for. Não tem aquele for i começando em 0, i menor do que tanto, e mais. Não existe isso, não existe. Entendeu? Ah, era tão bonitinho. Ah, o que você pode fazer é simular esse negócio com o while, que era aquele do Go, era aquele for com um parâmetro só. Seria assim, i recebe 0, enquanto i for menor do que 10, ou então enquanto i for menor do que tamanho de números, print números na posição i mais 1. Seria o equivalente, fazendo à mão. Então, o Python ele tem uma abordagem mais conservadora.
ele tem pelo menos as duas estruturas de controle de laço, o for e o while. Enquanto o go ele só tinha o for, e aí dependendo da quantidade de parâmetros ele pensava se usava como se fosse o while, usava como se fosse for, mas você não tem aquele for inicialização, controle e incremento. Não tem. Mas, assim, ainda daria para simular esse cara com o iterador de range. Ah, eu quero ir de 2 até 10. Aí você poderia fazer assim, for x em range 2 até 11. Então aqui você vai de 2 até 10. O range, ele é da mesma forma do enumerate, uma forma de caminhar nas coisas. Sempre que eu falar de iterador, você imagina de interagir. Então na tua cabecinha, um iterador é alguém que caminha, tá certo? Então quando eu digo que esse cara aqui é o iterador, ele vai caminhar pelos números, e toda vez que ele der um passinho no vetor, ele vai devolver o índice e um valor. Aqui ele vai caminhar nesses números, e toda vez que ele der um passinho, ele te devolve um valor dessa lista. Oi? Obrigado. Ele não é como o Go, que se você não usar uma variável, ele nem compila. Aqui ele vai funcionar, mesmo que você não use a variável, certo? Da mesma forma como o Go, se você tem uma variável, assim, a gente vai, no projeto da disciplina, ligar todos os warnings possíveis. Vai ficar assim mais ou menos parecido com aquilo que a gente trabalhava antes. Não vai ser o Python padrão, o Python raiz. Vai ser um Python extremamente restritivo. Por exemplo, no Python restritivo, se você esquecer de imprimir, aqui ele não está reclamando. Mas ele reclamaria, epa, tem um índice ali que você não está usando para nada. Realmente você quer esse negócio para alguma coisa? Tá certo? Que seria o equivalente, vocês não vão precisar fazer isso porque já vai estar no projeto, mas seria a dizer que eu quero análise estrita de todas as expressões. Pylons. Não estou lembrando onde é a configuração, não. Mas tem uma configuraçãozinha que a gente vai utilizar que liga todas as verificações. Deixa para depois. Deixa para depois, tá? Tamo junto até aqui, todo mundo feliz, pegando na mão. Beleza, ó. Então esse range, ele seria o equivalente ao xzinho de antes. Onde começa e até onde vai. Aí você poderia, aqui a gente lembra que a gente tem muitas opções de parâmetro comum, de parâmetros opcionais. Qual é o parâmetro opcional que ele dá aqui? O step. O padrão é ele de 1 em 1. Eu poderia dizer que o step vai ser de 2 em 2. Que o step vai ser de 2 em 2. Ou eu poderia fazer ele voltando de 10 até 0, indo de -1 em -1. Então o range, ele é o mais próximo do que a gente teria de aquele for com todas as casinhas. Inicialização, ponto de parada, o ponto de parada é fora e o incremento. Beleza? Oi. Lá em cima,
para cada elemento na lista. Pronto. O padrão é esse, ó, para cada elemento na lista. Não precisa do range aí. O enumerate não precisa de nada aqui. O enumerate é se você quisesse os índices também. Você não precisa usar a palavra range. O padrão do Python, o for dele, só funciona com range. Entendi. Então, ele sempre percorre iteradores, estruturas. Na verdade, o que ele chama é iterable, né? Ele sempre percorre coisas no qual ele consegue percorrer. Ele não usa números, ele não pensa em números. O for dele é percorrer coisas. Então, até para a gente usar números, eu tenho que gerar alguma coisa que ele possa percorrer. Ó, tá vendo aqui? Então, o for dele sempre é para percorrer coisas. O range não é uma opção. O range é algo intrínseco da forma como ele pensa o for. Eu não preciso usar o texto range. O range de vocês em Go era a instrução de percorrer algo. O range aqui é outra coisa. A função range aqui gera um iterador de números e só. A função range agora gera números para gente. É diferente do conceito do range do Go, tá certo? O range do Go diria caminhe sobre isso. Não precisa mais disso, porque esse já é o for do Python. O range agora é outra coisa. Se eu quero uma lista de números em Python, eu uso o range. E aí ele gera para mim uma lista. Na verdade, ele não gera uma lista. Isso daqui é um conceito que vai demorar um pouquinho para vocês entenderem, mas vamos lá. Toda vez que eu vou repetir isso, porque eu entendo que não é um conceito padrão. Toda vez que eu falar iterador, talvez ainda não tenha significado na cabeça de vocês, porque é um conceito novo, tá certo? Mas vamos lá. Suponha que você quer ir do número 1 ao número 10.000. Faz sentido eu criar um vetor com 10.000 posições, para encher esse vetor com todos os números que você quer, ocupando memória, para só depois andar nesses números? Não faz nenhum sentido. Então, quando você cria um comando como x é igual a range de 1 a 100.000, isso daqui não é uma lista que tem 100.000 elementos. Isso é entenda, um objeto que ele sabe que começa no 1, ele só sabe 3 coisas. Eu começo no 1, eu tenho que ir até os 100.000 e eu vou andar de 1 em 1. Ou seja, a quantidade de informações que ele tem é irrelevante. E toda vez que esse objeto é chamado, ele te dá um número, ó, pronto, pega o 1, e ele internamente guarda o quê? Agora eu estou no 2. Aí você chama ele de novo, ele diz o quê? Pega o 2, e agora eu estou no 3, entendeu? Então o iterador é alguém que caminha, ele nunca gera memória de forma desnecessária. Tudo bem? Então a mesma coisa que quando vocês estão vendo aqui. Faz de conta que esses números aqui tem uma lista gigante com 1 milhão de números. Na hora que você faz isso, ó, enumerate de números, isso daqui não está te gerando uma nova lista com outro 1 milhão de números, onde cada número está casado com seu pazinho. O que é que isso daqui está fazendo? Caminhando sobre a estrutura original, e toda vez que você chama ele acaba. Por isso que você pode ter comportamentos estranhos. Olha aqui um comportamento bem estranho para quem não conhece enumerações. X, vou fazer aqui, ó. X é igual a range de 0 a 10. Tá vendo aqui? X é igual a range de 0 a 10. Ou seja, o X sabe caminhar indo do 0 até o 9. Todo mundo feliz? Então agora eu vou mandar percorrer para cada elemento em X, print, perdão, deu erro aqui, deixa eu abrir de novo. X é igual a range de 0 a 10. Para cada elemento, desculpa, eu misturando linguagens, para cada elemento em X, nojento do meu ódio. Vou fazer aqui, tá? Vou criar o range aqui fora.
valores. Olha que nome safado. Para cada elemento nos valores, imprimo o elemento. Só que eu vou rodar isso daqui 2 vezes. Quantas vezes eu vou ver a impressão? Deixa eu comentar isso daqui. Quantas vezes você vai ver a impressão? Perdão. Então é isso. Foi 2 vezes. Tá imprimindo 2 vezes. Peraí. Alguma coisa não me cheira bem, calma. Foi 2, por quê? Porque você voltou para imprimir 2 vezes. Não. Ajustar o comportamento, porque o comportamento, isso daqui se tornou um objeto. Tudo bem. Vou achar outro exemplo que funciona. Bora pegar aquele exemplo da lista. Era para ter ido só uma. Eu vou conseguir. Isso daqui é um bug. Não é um bug, mas é uma coisa que a primeira vez que eu me deparei, eu fiquei muito... Pronto, vamos fazer assim. Valores. Vamos de novo. Valores. Agora foi. Bora lá. Agora ele se comportou do jeito que eu queria. Você tinha os números, tá vendo? 1, 2 e 3. Juntou os números com os índices, tá vendo aqui? Juntou os números com os índices. E mandou percorrer e imprimir. Tá vendo aqui? Mandei percorrer e imprimir. Na cabeça, o normal é que você imagine que se manda ele imprimir 2 vezes, você vai ter a impressão 2 vezes. Mas o que aconteceu na realidade? Você só teve a impressão 1 vez. Por quê? Porque lembra que um enumerador, né? O iterador, ele é um percorrimento. Na hora que você fez esse laço, ele percorreu e chegou no final. E quando terminou esse laço, ele estava onde? No final. Quando você mandou ele percorrer de novo, ele já estava onde? No final. Então, por isso que não imprimiu nada. E isso acontece com um monte de iteradores no Python. Exemplo, que foi um bug que eu cacei por algumas horas na minha vida. Números e valores. Valores é uma lista de inteiros. O 1 vai ter valor 1, o 2 vai ter valor 2 e o 3 vai ter valor 3. Se você quer juntar 2 listas, você pode juntar 2 listas com o comando de zip. Eu vou juntar os valores e os números. Tá vendo? Vou chamar isso daqui de nomes. Você vai juntar os valores e os nomes. Então, juntas é uma mistura, é um zip, onde cada elemento é um pazinho de um número com um nome. Então, agora você podia imprimir o valor e o nome de juntas e print valor e nome. Funciona? Perfeito, não é não? O 1 é 1, o 2 é 2 e o 3 é 3. Show? Só que esse carinha aqui é um iterador. Tá vendo aqui, ó? Iterable. Então, o que acontece se eu tentar rodar isso daqui de novo? Ele vai imprimir de novo? Não. Porque o que a gente fez foi criar alguém que botou uma perninha numa lista e uma perninha em outras. E toda vez que você mandava ele caminhar, ele avançava com as 2 perninhas para os próximos elementos. Quando ele chegou no final das 2 listas, no final do par, ele cumpriu o trabalho dele. Tudo bem? Então, o iterador, ele não cria uma nova lista
copiando todos os elementos da lista original, porque isso seria um desperdício de recursos. Ele é apenas uma forma de percorrer os meus dados. Tudo bem, meu povo? Tudo bem? Acho que hoje a gente conseguiu ver um monte de coisa, não foi? Um monte de coisa. Oi. Daí esses que ele vai ignorar e não vai com eles ainda tomam espaço na vida? Não, ele simplesmente vai dizer, ei, vá até o final. Aí ele começa o for e percebe, já estou no final, e aí para. Entendeu? Então, um iterador é apenas uma anotação. Estou nessa posição nesse vetor, estou nessa posição nesse vetor. Tanto que se eu pegar e mudar valores na posição 2 recebe 50, isso não muda nada, ele vai continuar caminhando no mesmo vetor e imprimir os valores. Ele não cria uma nova lista. Então, o que eu sugiro? Deem uma olhadinha, já que a gente não tem conteúdo assim de exercícios para fazer, porque os repositórios não estão prontos, sugiro que vocês deem uma olhadinha naqueles vídeos lá do Guanabara, tá certo? Vejam se é pertinente ao nível de vocês. Uma coisa que talvez vocês percebam, se incomodem ou não se incomodem, ele faz aquele conteúdo para qualquer ser humano, qualquer pessoa. Então ele vai extremamente devagarinho, com todos os detalhes. Algumas pessoas vão achar maravilhoso, outros vão colocar no 3 vezes, entendeu? Mas assim, é legal porque ele já pode dar algum setup de orientação ao objeto, de como é que monta uma classe, papapá. Porque, como eu estou falando para vocês que são um público específico, a gente vai trazer na aula muitas informações que não fazem sentido naquele curso que é para o público geral. Tudo bem? Então, semana que vem já começam as nossas atividades de exercícios e projetos. Eu vou mandar, assim que estiver pronto, no grupo, a orientação de o que é que vocês têm que fazer no repositório de vocês. Se vocês já usaram TK no semestre passado, vão ter algumas mudançazinhas de como é que vocês vão fazer. Então é só ler com atenção e startar o repositório. Se você nunca utilizou, não se afobe, a gente faz juntos quando começar a aula da semana que vem. Tudo bem? Quem já utilizou pode começar, só ler as instruções e fazer. E quem nunca utilizou, a gente começa juntos na semana que vem. Bora para a chamada? Ó, eu tô assim, estou com uma expectativa de que, claro, as estatísticas